E essa questão, você tá falando da durabilidade do vírus, essa questão também existe alguma semelhança? Por exemplo, o Sami até, ele citou muito bem a questão da evolução, tanto de populacional, de transporte. O fato da gente estar completamente globalizado faz com que o vírus, ele arrefeça mais rápido, que nem tá acontecendo? Foram das outras vezes assim, ou foi mais duradouro? O aparecimento? Na duração da epidemia. Não, sim. Conforme você tem uma população maior, então você tem uma durabilidade maior, porque você tem aquela curva de subida e a curva de descida. O único problema não, mas a diferença é que hoje a gente tem o total conhecimento epidemiológico. Então, muitas vezes a gente prolonga mais porque a gente entra com as medidas preventivas, né? Para você não alastrar essa epidemia, que foi o que a gente fez, né? Que é o famoso achatar a curva. Sim. Agora, o problema muito, muito grande, que eu entendi que você falou no começo também, é o surgimento de novos agentes. Então, é uma provável tônica, porque não tem como a gente ter mais de 7 bilhões sem invadir as matas, entendeu? E a gente precisa ter uma outra noção de interpretar o planeta como um todo único, porque se a gente negligencia algumas doenças, e isso existe esse termo, doenças negligenciáveis, que são doenças dos países menos desenvolvidos, em que você não tem uma linha de pesquisa, que você tem uma linha de pesquisa de novas drogas, de vacina e tudo mais, o mundo está globalizado. Então, por exemplo, o ebola, durante todas as suas epidemias, não ultrapassava 500 casos. Agora, em 2014, pela primeira vez, a gente teve 30 mil casos. Caraca. Porque ele chegou lá na Serra Leoa, Libéria, Guiné. Tudo bem que são países extremamente pobres, que não tem como isolar, nada disso. Mas depois saíram os estudos que mostravam que teve um desmatamento e com isso fez com que os morcegos começassem a conviver próximo das habitações, em busca de frutas. Então, isso é um risco que a gente tem. Esse monkeypox, a varíola do macaco. A varíola do macaco, desde 1970, a gente tem casos. E a cada década, o número de casos está aumentando. Então, se for uma doença negligenciável, em algum momento ela pode se espalhar, que é o que está acontecendo agora, né? Então, não deveria ser uma doença negligenciada, porque toda doença corre o risco da globalização. Mas existe uma hiperexploração midiática aí de alguns políticos a respeito da doença dentro das circunstâncias atuais também, né? Então o pessoal gosta de espalhar alarme e pânico de maneira desnecessária com relação a uma doença não vem que não. H5N1. Não, eu tô falando da varíola do macaco. Não estamos falando de política. Não, porque o pessoal H5, essa é a questão. H5N1. Essa é preocupante. Então, essa é preocupante. Isso é um outro exemplo. Dentro das doenças infecciosas, se a gente comentar qual que seria a pior doença, pior epidemia, é o influenza. Porque a influenza é assim, você tem a gripe do homem, que é o nosso influenza. Só que você tem diversos tipos de influenza que infectam diversos tipos de animais. Até baleia pode ser infectada por influenza. E o problema é que quando você tem uma criação de porcos com as aves, pode ter uma mistura dentro do suíno. Então, o vírus da ave vai para o suíno ao mesmo tempo em que vai um vírus humano. E aí você mistura o vírus. E aí aparece um vírus novo, com uma letalidade grande, que se espalha para o homem. Ou senão você pode ter uma mutação dentro desse aglomerado todo de animais, que é o H5N1 e agora tem um novo, H7N9. Então, esses vírus, em criadores de aves domesticadas, de galinhas, muitas vezes eles se infectam. A gente monitora isso. E a mortalidade é grande. Só que esse vírus não teve a mutação de passar de pessoa para pessoa. Por isso que a gente não viveu ainda uma pandemia. Passou de animal para pessoa, não de pessoa para pessoa. Então, o governo da Já China... tem caso. O governo da China vai lá, quando detecta um caso em alguma criação, eles destroem a criação, eles ficam o tempo todo fazendo isso. Só que as aves migratórias levam o vírus, entendeu? Então, o medo que a gente tem é esse vírus sofrer uma mutação, ou senão, ele invade o porco ao mesmo tempo que invade o vírus humano. E aí sofre uma mistura. Doutor, só uma coisa, por exemplo, lembra aquela epidemia da gripe suína, 2009? Sim. No final, aquele vírus era uma mistura de 4 vírus. Eram 2 de porcos, um humano e um das aves. Então, eles foram se misturando ali de uma maneira oculta, sem a gente saber, até que apareceu. Então, E vão mudando, né? Por isso que a gente atualiza a vacina.